Muito bem, turma do sexto ano. Nós estamos aqui ainda dando continuidade para as nossas atividades, né, os nossos trabalhos. E hoje nossa aula é redação, né? Vocês devem estar lembrados que a tia falou para vocês em relação a HQ, que significa histórias em quadrinhos, né? E na história em quadrinhos, que pode ser um gibi ou pode ser uma tirinha, nós estamos trabalhando mais focado assim, tirinha, né? Temos algumas características que são diferentes dos outros gêneros textuais. Mesmo porque ele é mais em imagens, né? Trabalha-se muito imagens e trabalha-se interjeição e onomatopeia. Alguém se lembra o que é uma interjeição ou o que é uma onomatopeia? Só lembrando, pessoal, para vocês não confundirem onomatopeia com... agora me falhou a memória, com prosopopeia, que são coisas diferentes, tá? Nós trabalhamos muito com balões, né? Interessante lembrar que balões, olha só, é uma palavra parônima, balões ou balão. Não é aquele balão que em alguns lugares chama-se bexiga, né? De encher, não é. De colocar em festa de aniversário, fazer dinâmica. Os balões ao qual nós nos referimos são as falas, né? E uma característica interessante das histórias em quadrinhos, ou das tirinhas, charges, essas coisas assim, é que também nós costumamos trabalhar muito com a comunicação não verbal, né? Trabalhando muito visual, a linguagem não verbal. E muitas vezes tem-se apenas um ponto, ou só um desenho, né? Só alguma imagem que subentende, que dá para se entender o contexto, sem mesmo que haja palavras, né? E também a questão assim de às vezes trabalhar como se tivesse o som é uma coisa assim bastante importante, que não pega muito bem. Não é que não pega muito bem. Se for trabalhar um outro texto, usar muita onomatopeia, talvez fique assim um pouco carregado, né? E na história em quadrinhos ele já é bem mais aceito. Ou a menos que seja um texto bem infantil, né? Que para os textos bem infantis também eles são muito bem-vindos. Nós temos aqui atrás de mim alguns nomes, alguns balões, né? Algumas imagens que lembram bem esse assunto que nós estamos falando, né? Alguma coisa que lembra dor, que lembra, né? Nós vamos trabalhar agora, tá? Nós vamos produzir a nossa redação. A nossa redação hoje será um pouquinho diferente, tá? A tia Sandra vai passar para vocês. Quando se fala em redação, muitas vezes os alunos ficam um pouco apreensivos, porque os alunos se deparam com aquela dificuldade de título, parágrafo, outro parágrafo, quantas linhas, né? Só que trabalhar a produção de texto nem sempre é necessário apenas só escrever e escrever. Dependendo da produção de texto, ela também pode ser símbolos, porque na verdade uma das coisas que me atrai muito em língua portuguesa, né? É porque às vezes nós trabalhamos imagens, nós trabalhamos música, nós trabalhamos cores, nós trabalhamos gestos, né? Trabalhar a língua portuguesa não é unicamente trabalhar letras, palavras, essas coisas assim, não. Tem outras coisas que também podem ser trabalhadas. E aí, a nossa produção de texto, ela será um pouquinho diferente, porque nós não vamos ter aquele texto tradicional, nós não vamos trabalhar aquele texto que vocês, toda vez, é aquele mesmo texto cansativo, maçante, como alguns acham, apesar de não ser, né? Porque na produção de texto é uma forma que o aluno tem que de se expressar, é colocar aquilo que está dentro de si, dentro do seu íntimo, ou muitas vezes mostrar o quanto que ele é capaz de imitar, o quanto que ele é capaz de se colocar no lugar. É muito rico, gente, é muito interessante, é muito bom produção de texto. Eu lamento muito saber que alguns alunos não gostam tanto, mas eu acredito que com o passar do tempo vocês vão gostando. Ressaltando que quando vocês interpretam, mesmo que seja uma tirinha, ainda assim tem que ter título, tá? Tem que ter imagem, mas aí a nossa produção não vai arriscar, não vai exigir de vocês coisas que vocês não estão na capacidade, podem ficar bem despreocupados, tá? Eu gostaria muito, gente, que vocês soubessem diferenciar o título do nome da tirinha ou do gibi ou alguma coisa assim, tá? E também eu espero que vocês tenham entendido nas nossas aulas
qual que é a referência bibliográfica? Por exemplo, como que vocês sabem que nós tiramos aquela referência da internet, né? Hoje em dia, muitas coisas nós tiramos da internet e tem que ter um endereço, vocês sabem disso, né? Então, só voltando na tirinha, dependendo do caso, vocês podem usar gíria, vocês podem usar internetês, e dependendo do caso também, dependendo da criatividade, dependendo do tema, dependendo do assunto, ou dependendo do que surgir, também podem surgir palavras parônimas, tá certo? Ah, tia, agora toda aula a senhora fala em palavras parônimas. Sim, nós sempre vamos nos deparar com algumas palavras parônimas, tá? Porque as palavras parônimas, muitas vezes, elas podem significar um sentido duplo, ou muitas vezes elas são parônimas só no sentido da escrita, né, que é na grafia, ou no sentido do fonema, que é no som, né? Então, às vezes, elas vão ser totalmente idênticas, e às vezes elas serão apenas parecidas. E aí eu sugiro também, turma, que vocês, ao passo que vocês forem crescendo, que vocês forem estudando, que vocês forem produzindo, que vocês procurem saber o significado das palavras, tá? Não basta apenas escrever qualquer coisa, eu já ouvi falar isso, né? Então, assim, tomar muito cuidado. Outra coisa é evitar palavras grosseiras, tá? Palavras estúpidas nas produções de texto, chamar a pessoa de idiota, aquele idiota, né? Usar termos assim que diminuem a pessoa. Nós temos que tomar bastante cuidado, mesmo que seja no caso de uma arte, tá? Mesmo que seja no caso assim de ser uma música, ser uma tirinha, ser um poema, ser coisinhas que nós vamos aprender, que nós temos muita coisa para aprender para frente. Então é só isso por enquanto. A nossa atividade nós vamos ver agora. Vamos todo mundo voltar lá para a nossa aula normal, né? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa produção de texto. Tudo bem? Estamos indo então.